Comunicar é um verbo que significa transmitir informação, dar conhecimento, fazer saber. Historicamente, os meios de comunicação tradicionais se estabelecem com o modelo da produção de conteúdo para receptores passivos. Até mesmo o rádio, que nasce como meio interativo, acaba se tornando uma mídia convencional com participação limitada dos ouvintes. As mídias sociais, por outro lado, quebram esse paradigma e possibilitam que a comunicação seja verdadeiramente uma via de mão dupla. Uma das principais características das mídias sociais é a produção descentralizada do conteúdo. Sai o monopólio da informação e surge a pluralidade de vozes. O espectador, o ouvinte e o leitor dão lugar ao usuário mídia, alguém que não apenas consome informações, mas também interage ativamente através das mídias sociais. E o usuário mídia, ele é um sujeito com capacidade de produção de conteúdo em função das mídias sociais. Então ele produz conteúdo porque ele está lá no Facebook, no Twitter, ou ele tem um blog, uma página na internet, enfim. Então ele tem capacidade de produzir conteúdo e acaba se tornando um veículo de mídia. Então todo sujeito ali é um potencial produtor de conteúdo. As mídias sociais, elas chegam, dentro dessa perspectiva de que nós liberamos o polo de emissão, de conteúdos. Todas as pessoas podem produzir conteúdos na internet. E as plataformas de mídias sociais, elas dão essa facilidade, é muito mais fácil eu publicar uma foto, um vídeo, uma informação muito rapidamente, E com o avanço tecnológico também dos aparelhos celulares. Então, a gente tem muita facilidade de fazer essa publicação. O grande poder das mídias sociais é dar voz aos usuários, no caso da televisão, aos telespectadores, no caso das marcas, aos consumidores. A gente sempre trabalhou até então com meios de massa em que pouco se sabia a opinião dessas pessoas, Era preciso se realizar trabalhos de pesquisa, enfim, havia-se meios de se detectar isso. Mas hoje tudo isso acontece em tempo real dentro das redes, Acho importante perceber que não se trata mais de uma comunicação de mão única. Agora, linguagens como a da publicidade ou do jornalismo estão descobrindo que é preciso transmitir uma mensagem através de um diálogo. A mídia social, ela é um fenômeno que cresceu pelo advento da internet. De um modo geral, a gente tende a acreditar que a tecnologia muda o mundo, muda as pessoas, No fundo, quase sempre não é isso, A tecnologia vem facilitar o processo das pessoas adotarem práticas que elas já gostariam de adotar antes da chegada da tecnologia. As mídias sociais são plataformas de rede social. Rede social sempre existiu. São grupamentos de pessoas e, independente da internet, elas já existiam. Então, as mídias sociais, na verdade, elas se valem desses grupos de pessoas, só que no ambiente digital. As mais conhecidas são Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, enfim, são essas. E rede social, a gente tem, por exemplo, a família é uma rede social, os grupos de amigos são redes sociais, Então, a gente transporta essas redes sociais para o ambiente online digital e, por meio dessas plataformas, a gente viabiliza esses contatos. Com as mídias sociais, eu acredito que essas relações, as relações interpessoais, as relações sociais, as pessoas confiarem, as pessoas hoje não confiam mais propriamente nos meios de comunicação ou no jornalismo, E elas confiam em um amigo que disse algo. E isso as mídias sociais estão reafirmando.
E eu acho que essa relação, né, do boca a boca, do estar mais próximo, é sem dúvida uma potencialização das nossas relações sociais, e elas se evidenciam cada vez mais nas plataformas de mídias sociais. O que é uma mídia social? É um espaço de compartilhamento, é um espaço de conexão, é um espaço de conversa no final da história. É a mesa do bar, né? É o encontro no cabeleireiro, é o alpendre, né? A varanda da casa, da fazenda, né? É o lugar onde as pessoas... A praça, né? A praça da cidade. E, aliás, tem uma frase muito bacana, eu acho que é do William Gibson, que diz que o futuro ele já está aí, só que está mal distribuído. A gente ainda está num estágio bem inicial do processo de entendimento dessa linguagem. Estamos criando essa linguagem, né? Eu acho que a gente precisa lembrar que não depende só do surgimento de um meio, mas da adaptação da sociedade em relação a esse meio. A gente, antes dos meios digitais, a gente tinha uma sociedade que girava muito em torno da televisão. A transmissão de informação se passava bastante em torno da televisão e a sociedade estava moldada, de certa forma, por características que proviam da televisão, né? Então a gente tinha um tipo de consumo de informação que era bastante passivo, porque na televisão bastava você se reclinar no sofá para receber a informação, né? Com o surgimento do meio digital e das redes sociais, isso mudou muito. E aí agora a gente tem uma sociedade que precisa ser um pouco mais proativa e interativa no processo de lida com esse novo meio de comunicação. Então a gente está criando uma sociedade agora que precisa aprender a buscar a informação, né? As mídias sociais estão aí, elas fazem parte, né, do nosso cotidiano, e como o jornalismo está utilizando, né, essas redes, se colocar de uma forma, em termos de concorrência, eu acredito que não é uma forma muito inteligente. Então, nessa perspectiva de complementação, talvez seja muito mais interessante para uma empresa de comunicação atuar em termos de mídias sociais. E eu acho que é isso que está acontecendo, né, de uma forma geral. Os jornais, as revistas, as televisões, elas usam esses conteúdos que estão sendo publicados nas mídias sociais. Usam essas redes sociais, né, como forma de engajamento, usam como forma, né, de ampliação de sua audiência, se é que a gente pode chamar propriamente de audiência. E na rede social, nas plataformas de mídias sociais, esse cara tem condições de participar, de produzir, de ter voz. Então essa é a grande diferença. Só que isso vem mudando também com o tempo, né? As próprias mídias tradicionais clássicas vêm adotando recursos da mídia social para poder incluir o cidadão, o usuário, como um sujeito participante. A própria definição de mídia, quando a gente imaginava que cada mídia era definida pela maneira pela qual você transmitia um conteúdo, né? Televisão era conteúdo transmitido por ondas eletromagnéticas, com imagem, o rádio similar, porém sem imagem, a revista era impressa, entregue com uma certa periodicidade, o jornal impresso em outro tipo de papel, distribuído de uma outra forma. Cada mídia tinha a sua característica, mas o que definia a mídia era a maneira de você entregar um conteúdo. Hoje, se a gente pensar bem, não tem nenhuma diferença entre uma emissora de televisão e um jornal. Ambos são capazes de produzir conteúdo impresso, conteúdo escrito e distribuir esse conteúdo em várias plataformas diferentes. Embora, curiosamente, de uma maneira geral, quem veio, né, com uma história de televisão continue com esse modelo mental de pensar televisão. E quem veio da mídia impressa continue com o modelo mental de pensar mídia impressa. Mas essa diferença não existe mais. A
publicidade ela tem um formato diferente no ambiente digital como um todo, mas mais ainda nas mídias sociais. As próprias plataformas de mídia social, como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, têm os seus formatos próprios de publicidade. A publicidade ali nesse ambiente ela tem que ser menos invasiva possível, porque o usuário ele não vai tolerar uma interrupção, assim como a gente tolera na mídia clássica, né? Então, por exemplo, a gente está vendo televisão, a gente é interrompido por um intervalo comercial. Ouvindo rádio, interrompido por um intervalo. Folhando uma revista ou um jornal, mesma coisa, né? No ambiente digital, o usuário não tem essa mesma tolerância. Então, a publicidade ali, ela tem que ser totalmente dirigida para o perfil dele, ela tem que ser customizada e ela tem que ter relação com aquilo que ele consome de forma costumeira, né? Então tem que fazer sentido, ela tem que estar contextualizada ali no perfil daquele usuário. Acho que nesse sentido ela é bastante diferente da publicidade que a gente vê na mídia tradicional. Com o avanço da comunicação dentro das redes sociais, percebeu-se que não se depende somente de uma comunicação existente dentro das redes por uma marca, mas também de saber alimentar esse discurso dentro da rede e dentro de nichos do segmento daquela marca. Uma rede, ela tem uma dinâmica diferente de uma comunicação de massa. A rede, ela se distribui de forma aleatória e sem muita orientação de comunicação. Então é difícil a gente conseguir controlar o conteúdo da mensagem. Por conta disso, a gente precisa e depende muito da participação dos usuários. Por isso, o influenciador, que é aquele que possui uma média de conexão acima da média comum dos usuários, né? Ele é tão importante porque ele é alguém que consegue disseminar informação com uma facilidade maior que às vezes o próprio perfil da marca. Há um engano às vezes quando se pensa que o influenciador é necessariamente alguém com um número de seguidores extremamente alto, assim, com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Esse é praticamente um número de massa, né? De fato, não estou negando que este seja o influenciador, mas o influenciador que consegue introduzir dentro de uma comunidade uma mensagem de forma com uma apropriação maior do que a própria marca, né, no sentido de proximidade com aquele público, não é necessariamente aquele que tem 1 milhão, mas é aquele que de fato faz parte daquela comunidade e tem uma média de seguidores acima do que aquela comunidade, mas não necessariamente é um número de massa. Facebook, Instagram. Sim, Facebook, Instagram, Twitter não. Já usei muito Twitter, não uso mais. WhatsApp, Tumblr. Calculando aí, quase metade do dia. 10 horas por dia. Eu uso 23 horas por dia. Eu uso muito, muito mesmo. Umas 4 horas por dia. Eu sou meio viciado, acho que, mano, umas 12, 13 horas, eu acho. A hashtag é um símbolo, né? E acho que ela meio que serve para espalhar algum comentário. Ficou popularmente conhecido no Twitter, quando você quer falar de um assunto e você quer juntar todas as opiniões do mesmo assunto. A gente usa mais pra dar uma ênfase em alguma coisa, principalmente quando você posta uma foto, assim. É pra publicidade, né? Pra aquela hashtag ficar famosa e... Você coloca a hashtag um assunto e você pesquisa o que as pessoas estão falando sobre aquilo. Não sei. Não é? Mas eu não uso muito porque é mais de Twitter e eu uso mais Facebook. Tô sempre comentando, colocando hashtag tudo, pra ver o que as pessoas estão falando e tal. Às vezes eu tô vendo um vídeo no YouTube e às vezes eu compartilho com os meus amigos. Eu sou corintiana, então sempre que tem jogo eu tô postando no Twitter, no Facebook, mandando no grupo no WhatsApp. Agora, participar ativamente com um programa de TV foi pouquíssimas vezes, 2 ou 3. Social TV é a união entre televisão e mídias sociais. A TV sempre alimentou discussões sobre novelas, filmes, séries, esportes, programas e notícias. Mas o uso social do conteúdo televisivo foi potencializado com a interação entre a TV e as mídias sociais.
Existem algumas pesquisas que mostram que o comportamento do usuário, do consumidor, é simultâneo em relação aos meios, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que o cara está assistindo televisão, ele está acessando a internet pelo tablet, pelo smartphone, pelo celular ou mesmo pelo notebook. Então, esse comportamento, ele existe desde que as redes sociais surgiram, né? Com mais força lá pelos anos 2000. E essa é uma interação muito interessante, porque você pode fazer cruzamentos de conteúdo, né? Então, se você está mostrando um programa na televisão ou uma campanha publicitária em televisão, você tem condições de continuar essa conversa nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, isso é muito interessante do ponto de vista de continuidade do conteúdo, interação com a marca, lembrança de marca, coisa que a gente não via antes, né? Na era pré-internet, por exemplo. A questão do uso da segunda tela, eu acho que precisaria ser pensado de forma um pouquinho mais estratégica, né? Nessa complementação dos conteúdos. Desde 2013, nós sabemos no Brasil que mais de 50% das pessoas que estão vendo televisão estão com o computador. Cerca de 70% das pessoas estão com a televisão e seu smartphone. Então, a gente tem um número crescente, cada vez mais de 2, 3, 4 telas ao mesmo tempo, né, das pessoas estarem utilizando. Redes sociais é um ambiente hoje onde obrigatoriamente qualquer tipo de comunicação vai passar, né? Uma notícia de um fato do dia, ou uma série de TV, ou um programa de reality show. As pessoas irão comentar naturalmente sobre isso dentro das redes. Sabendo que a gente está dentro desse contexto, estrategicamente seria interessante pensar, por quem produz conteúdo para esses meios, como estimular ou como construir um conteúdo que tenha um potencial de propagabilidade para estimular que mais pessoas, então, espalhem, compartilhem esse conteúdo dentro das redes. Em sendo assim, a gente tem um conteúdo, né, que às vezes parte dele está na TV e parte dele está numa rede social. Eu acho que as pessoas, num futuro, talvez nem saberão dizer se esse programa é um programa de TV ou de YouTube. Hoje, se você for olhar, cada grande plataforma, cada grande provedor de serviço de internet tem uma métrica lá, tem os likes, tem os shares, tem aí você vai para page view, click, through. Eu fiz uma lista outro dia, tinham mais de 20 métricas usadas regularmente para medir alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Ou melhor, a gente sabe, mas a gente não sabe se era exatamente aquilo que a gente deveria estar medindo e qual é a utilidade daquilo. Clique, né? Clique é uma coisa importante. No final, todas essas coisas, o clique representa a interação, representa que você ativamente interagiu com o conteúdo. Como é que eu posso levar esse conceito para o mundo da televisão, para o mundo da revista, para o mundo do jornal? Então, trazer esse conjunto novo de métricas trouxe a possibilidade de a gente ter um outro olhar. A relação entre as mídias tradicionais e mídias sociais a meu ver, é uma relação de complemento, né? A mídia tradicional precisa da mídia social para ter essa continuidade, essa extensão do conteúdo que ela já tem no seu meio principal, que seja ele televisão, rádio, revista, jornal, etc. E a gente vê que as mídias tradicionais vêm se valendo muito desse recurso mesmo de uso das mídias sociais para continuar essas conversações. Então, a gente tem, por exemplo, um programa de entrevistas. Se a pessoa quiser assistir a entrevista na íntegra, ela acompanha na mídia social ou no site daquela organização. Então, a gente vê essa complementação mesmo, né? Essa associação, essa relação de simbiose entre as mídias. Há um horizonte aí muito interessante, né? Tanto tecnologicamente quanto em termos de conteúdo, para ser explorado nessa complementação da segunda tela, como chama, mas é segunda, terceira, quarta tela, né? Como se pode esses conteúdos serem adaptáveis. E essa é outra questão. Tem
como os conteúdos são adaptados, porque muitas vezes a gente usa, né, uma adaptação automática para esses conteúdos e muita coisa se perde. Então, talvez também ser melhor pensado tecnologicamente essas adaptações ou que tipo de conteúdo está sendo produzido para que tipo de dispositivo, né, ou de plataforma, né, que a empresa tenha. Eu não acredito que a mídia social vá concorrer com a TV. Eu entendo que esses meios vão cada vez mais se convergir de forma que a gente não vai ter mais necessariamente essa separação que a gente faz hoje. Eu gosto de usar o pensamento de um pesquisador que se chama Henry Jenks, em que ele chega a dizer que não existe mais nenhum tipo de comunicação que não passa pelas redes sociais. Mas acho que a gente tem um novo fenômeno, sem dúvida nenhuma, e é um fenômeno de aumento de consumo de conteúdo. O sujeito está na rede social, ele está na internet e tal. Aí a gente fala, nossa, é uma coisa muito nova, né? Porque o cara fica lá, ainda continua na televisão, mas agora ele está agregando o acesso à rede social e tal. Olha, quando eu era jovem, eu assistia televisão e passava outras tantas horas no telefone, né? Que era a minha rede social. Agora mudou, eu estou no WhatsApp, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, eu estou numa plataforma de interação qualquer. Então, é uma nova audiência no sentido que a gente tem novas tecnologias à disposição dela. As principais mídias sociais usadas na interação entre mídia tradicional e mídia social é principalmente o WhatsApp. A gente vê que muitos veículos fazem uso do WhatsApp como ferramenta de interação, de participação, de contato, mas a gente vê também o uso das mídias sociais mais tradicionais, que são o Facebook, o próprio Twitter, o Instagram. O Twitter ele tem uma vocação bastante forte para complementar a programação de televisão, por exemplo, né? Então, com o uso de hashtags, enfim, o usuário, o internauta, consegue comentar aquilo que ele viu ou está vendo em televisão. O conteúdo da TV hoje ele não pode estar desconectado das redes sociais, né? Tanto sob o ponto de vista do produtor do conteúdo conseguir medir a audiência e a receptividade daquele conteúdo, mas tanto porque é difícil hoje em dia produzir um tipo de informação que esteja fechada e que dependa de um receptor passivo. Hoje a sociedade é cada vez mais proativa e interativa na lida com os meios de comunicação, seja na rede social ou na televisão. Então a TV precisa entregar conteúdos que também sejam e promovam essa interatividade. Então, ao mesmo tempo em que você está estimulando a interatividade na audiência, você também, óbvio, está testando a receptividade desse conteúdo. A utilização de conteúdos de usuários, né? A primeira coisa, o e-mail, né? Primeira coisa, o e-mail. Depois, a mídia proprietária, né? Os canais proprietários, os perfis nas mídias sociais da sua empresa. Então, entre ali, siga-nos, né? Venha, publique conteúdo aí e tal. Agora, o uso do conteúdo dos usuários, né? Usar esse conteúdo como tal, de forma acreditando, etc. É o que a gente chamava um pouco do jornalismo colaborativo, né? Então, o jornalismo participativo, o jornalismo colaborativo, como as empresas utilizam esses canais, né, de interatividade com o seu público. A gente costumava dizer que televisão, a mídia, de modo geral, né, ela oferece informação e entretenimento. Mas a mídia tem um terceiro papel que agora está ficando mais evidente, particularmente com a chegada das redes sociais, da internet. Ela tem um papel importante de inserção. Ela traz você, pelo compartilhamento do conteúdo, para um universo de outras pessoas, onde você pode se conectar
discutindo o conteúdo, participando desse conteúdo com outras pessoas ao mesmo tempo. E a televisão é, de fato, a rainha disso, né? Ela é aquela que vai pautar a sua conversa do dia seguinte, através do jornalismo, através do esporte, através da novela, através dos programas no modo geral. Você sabe que você está assistindo e outras pessoas estarão assistindo, você pode combinar de assistir junto, ainda que não seja no mesmo espaço físico, e comentar. O mundo digital trouxe aí uma facilidade para isso, porque você pode, inclusive, estar operando uma rede social e comentando com os amigos aquele conteúdo. Acessar as mídias sociais já faz parte da vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. No passado, algumas pessoas não poderiam nem pensar em ficar sem a televisão ou o rádio. Hoje, a maioria não vive sem Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn e tantas outras.